Você já sentiu aquele frio na barriga na hora de operar? Viu uma oportunidade clara de trade, mas você travou? E se eu te dissesse que existe uma forma de operar sem estresse e sem deixar com que as emoções tomem conta de você? Hoje eu vou compartilhar com você a forma que eu decodifiquei para operar de forma tranquila, calma e disciplinada no mercado. Uma forma prática para eliminar a ansiedade, tirar o medo de perder e te colocar no rumo da consistência. Se você ficar comigo até o final desse vídeo, você vai ter um passo a passo claro de como transformar a sua execução dentro do mercado. Mas antes, se você não me conhece, salve, salve família! Eu sou o Fernando Profeta, trader profissional há mais de meia década, e eu tô aqui todo santo dia ensinando para os meus alunos que é só fazer o simples que dá certo. Primeira parte, o impacto das emoções no trading. Olha, quase todo trader passa por isso. Você vê a entrada perfeita, tem a confirmação, mas na hora de apertar o botão, você trava. E aí vem as próximas operações. E quando você toma coragem para entrar na operação, o que acontece? Você leva um loss. Ou outra forma, você entra na operação, o preço começa a ir contra você, você não aceita o loss. E você começa a fazer martingale, começa a fazer preço médio, e quando você se dá por si, você já quebrou seu capital. A ansiedade, o medo, a raiva, aquela vontade de sair antes da operação, ou segurar mais um pouco com a esperança que vai voltar, tudo isso atrapalha a sua execução. E deixa eu te falar uma coisa, isso não é fraqueza psicológica, isso é um padrão que se repete em todo trader que entra no mercado. Um dos maiores inimigos de um trader é o perfeccionismo, aquela busca por uma entrada perfeita que o preço nunca vai contra você, aquele setup perfeito que nunca vai te dar um loss, aquele indicador milagroso que vai ter 100% de acerto. Mas sabe o que acontece? Você fica esperando demais e perde o movimento, ou você fica acreditando demais no indicador ou setup milagroso e você acaba levando um loss. Mas a solução para o perfeccionismo é simples. Trabalhe com um plano pré-definido antes de entrar no gráfico, para que no momento que você entre no gráfico, você já saiba o que tem que fazer e não ficar esperando um momento perfeito. É apenas olhar para o gráfico e falar: tá na minha regra? Sim. Aperta o botão e vai. É o famoso, tá com medo? Bota as fraldas e vai com medo mesmo. O segredo da consistência não está em acertar sempre, em sim, em seguir o plano de forma disciplinada. Outro erro comum dos traders é forçar uma entrada. Você fica ansioso, vê um movimento qualquer e já clica no gráfico querendo entrar, com medo de ficar de fora daquela operação. Só que muitas vezes aquela operação não é uma boa operação. O problema disso tudo é que todo esse movimento drena a sua energia mental e normalmente faz você tomar péssimas decisões. Aqui está uma solução: não compra e venda a mercado, e sim posicione a sua operação e deixe o mercado vir até você. Isso reduz a sua reatividade emocional e aumenta a sua clareza na execução das operações. E agora eu vou te trazer uma visão que é um divisor de água na vida de muitos traders. E poucas pessoas comentam isso abertamente na internet, que é mudar a sua mentalidade para não pensar em placar, e sim pensar em oportunidades. Muitos traders encaram o trade como se fosse um jogo, e eles ficam pensando no placar. Ah, eu tô 3-0, 5-0, 4-1, 3-3. Só que trading não é futebol. O placar não importa de nada. Você pode ter um histórico todo verdinho e tá no negativo. E você pode ter um histórico todo vermelho e estar positivo. Então, o placar não adianta de nada, a não ser massagear o seu ego. O que realmente importa é a lucratividade. É isto que os profissionais focam enquanto estão operando. E a lucratividade, ela é simples. Ela basicamente é a sua média de lucro menos a sua média de prejuízo. Isto vai gerar a sua lucratividade. E caso você tenha uma lucratividade negativa, não adianta suas operações que você vai fazer a curto prazo, porque a longo prazo você vai ficar no prejuízo. Porém,
quando um trader ele tem uma lucratividade positiva, ele pode levar loss, pode estopar no meio do caminho, mas no final a conta fecha positivo. Então, ao invés de pensar em placar, pense em oportunidades. Quantas oportunidades a minha estratégia deu hoje? E quantas oportunidades eu aproveitei? Você entender essa diferença é literalmente a mentalidade que separa quem vive de mercado de quem fica andando em círculos e não sai do lugar. Esta é a mentalidade que leva à consistência. Outro erro comum dos traders é ter um stop errado. Muitos entram numa operação, o preço começa a ir contra, e aí eles ficam com medo de levar aquele loss. Por quê? Porque provavelmente ele está operando com um valor que está além do seu orçamento, que está além do seu capital. Regra simples: se você não pode perder aquele dinheiro, você não pode usar aquele dinheiro para operar. E quando você tiver o seu dinheiro separado para operar, você não pode arriscar mais do que 2% do seu capital total numa operação. Dessa forma, você consegue se manter mais tranquilo e aceitar as percas que vão acontecer no meio do caminho da sua jornada. Vixe, cansei de ver traders que dá uma entrada e fica se tremendo inteiro, rezando, implorando para dar gain, porque ele não poderia perder aquela operação. Mas se você entra numa operação que você não pode perder, você nem deveria ter entrado. Solução simples: ajuste o seu stop conforme o tamanho do seu capital. Dessa forma, cada perda será suportável e você vai manter a mente tranquila e calma durante as operações. Aqui agora tem um ponto que derruba mais de 80% dos traders. Sabem por que eles não conseguem ter resultados e travam na hora de operar? É porque eles não confiam na sua estratégia. Mas a confiança, ela não vem assim do nada. Ela vem de dados validados. E é aqui que entra a anotação da performance. Tudo aquilo que pode ser medido, pode ser melhorado. Um trader profissional, ele não opera no achismo. Ele não acha que vai dar certo. Ele sabe que vai dar certo porque ele tem os dados a seu favor. A anotação da performance, ela não serve para te restringir ou te limitar. Ela serve para te libertar e te dar mais confiança na hora de operar, pois você vai ter, baseado em dados validados, uma métrica do que você deve ou não deve fazer dentro do mercado. A anotação serve para poder mapear a sua estratégia e corrigir comportamentos errados dentro do mercado. Quanto mais você anota, mais clareza você ganha. Quanto mais clareza você tem, mais confiança na sua estratégia você desenvolve. No fim das contas, família, perder faz parte do jogo. O loss para o trader é igual a graxa na mão do mecânico. Faz parte do nosso dia a dia. Mas cada perda no mercado carrega uma lição valiosa consigo. E aceitá-la faz parte do processo de ser profissional. Trade não se trata de ganhar todos os dias. Se trata de executar o seu plano de forma correta todos os dias. Quando você muda o seu foco do resultado imediato para a consistência no processo, o trading deixa de ser estressante e se torna algo profissional, porque eu sei que a curto prazo as operações vão ser aleatórias entre ganhos e percas, mas se eu estou dentro do meu plano, eu sei que a longo prazo a conta vai fechar positivo. E eu não falo da boca para fora. Eu, Profeta, estou há mais de 100 semanas seguidas positivo, porque eu estou dentro do meu plano, que eu uso e opero todos os dias e eu ensino para os meus alunos todos os dias. Então, eu vivo na prática essa verdade de que quando você está dentro de um plano, a conta fecha positivo a longo prazo. Agora que você sabe essa forma de operar sem estresse e de controlar as suas emoções, eu quero que você coloque em prática uma dessas mudanças ainda hoje. Não feche esse vídeo como se fosse só mais um vídeo. Você só vai ter resultado quando você colocar em prática. Então, coloque uma dessas mudanças em prática ainda hoje. Depois, volta aqui nos comentários e me conta como foi a sua experiência colocando isso em prática. E compartilha esse vídeo para aquele trader que precisa ouvir isso, que já tá tirando os cabelos de tanto estresse enquanto opera. Nos vemos no próximo vídeo. Marcha!